capítulo de número 3, verso 11. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, verso de número 11. Não vou demorar, cheguei atrasado, não vou querer tirar tempo em cima do meu atenção. Verso 11, verso 11. Verso 11. Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? 15, verso 15 agora. Mas agora tragam-me um tecladista, ou tragam-me um tangedor, ou tragam-me um harpista, ou tragam-me um tocador. Enquanto o tecladista, enquanto o tangedor tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor: fazei muitas covas neste vale, pois assim diz o Senhor: vós não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale ficará tão cheio de água, e vós e seus rebanhos e os seus animais beberão. Verso 18. Mas para o Senhor isso ainda é pouco aos seus olhos. Amém? Amados, olha só o contexto para você se situar, entender. Basicamente há 3 tipos de sermões. Basicamente, temático, o textual e o expositivo. Eu amo o expositivo, mas o expositivo, para você extrair nutrientes para alimentar a sua alma, você precisa prestar atenção na história e no contexto que foi escrito essa história. Parece ser maçante, mas se você prestar um pouquinho de atenção, você vai contemplar a cena. Veja só a cena. A cena é a seguinte: Israel, como povo de Deus, estava dividido, estava separado. 10 tribos estavam no norte, 2 tribos estavam no sul. Reino do norte e reino do sul. Reino do norte, quem comandava era Jorão. Reino do sul, quem comandava era Josafá. Reino do norte, a capital era Samaria. Reino do sul, a capital era Jerusalém. Eles não se bicavam, não se falavam, não tinha comunicação, não tinha diálogo, não existia comunhão. Era um povo só, mas estavam separados, não tinham força. A relação deste povo para com Deus estava escassa, estava desgastada, apostatada, fria, mecânica, rotineira, funcional. A turma até ia para o templo do norte, ia para o templo que ficava em Samaria. A turma do sul ia para o templo que ficava em Jerusalém, mas não conseguiam sentir, não conseguiam contemplar a glória e o resplendor do próprio Deus. Então era uma relação funcional. Iam por ir, iam para bater o ponto, iam para expulsar os seus males, fazer a reza brava de domingo. Era só para ser mais uma noite, um período, mas não tinham mais o contato com a essência da vontade de Deus. Estavam com seus ouvidos abertos, mecanismo mecânico, orgânico, fisiológico aberto, porém não escutavam, não deixava a palavra de Deus descer para os seus corações, e portanto não havia mudança de comportamento. Esse era o contexto que estava acontecendo. No norte havia uma aliança feita por Acabe, pai desse sujeito Jorão. Acabe você conhece, o pior rei, ou um dos piores reis de Israel. Terrível, não tem nem como falar dele. Terrível. Esse sujeito Jorão assume o reino, e havia uma aliança entre Israel, o reino do norte, com os moabitas. E a aliança era
Anualmente os moabitas tinham que pagar tributos para Israel. Era uma aliança que eles tinham feito. Na morte de Acabe, o que acontece? O rei dos moabitas diz assim: acabou, não temos mais aliança. Aí o rei Jorão se desespera, inquieta, perturba o seu coração e fica desesperado, quer saber? Então vai ter guerra. O texto vai dizer, ou a história bíblica vai dizer, que ele agora começa a contar os seus soldados. Ele começa a passar revista em sua tropa, para levantar o seu exército e ir contra os moabitas e todo o seu exército. E quando ele passa em revista, o que acontece? Ele percebe que o seu exército, que os seus soldados de guerra são poucos, e o material bélico que ele achava que tinha, não tinha. Então ele está fraco, fica mais apavorado, desesperado. E então ele manda uma mensagem. Olha só o que acontece. Ele manda uma mensagem para o rei do sul, ou o reino do sul. Ora, antes eles não se falavam, antes eles não se bicavam, mas quando a barriga doeu, mas quando a necessidade bateu, mas quando as coisas se apertaram, com quem ele não conversava, com quem ele não tinha comunhão, agora já está tendo comunhão. Ele manda uma mensagem, e a mensagem é: ó rei de Judá, o rei dos moabitas se levantou contra mim, e o meu exército é pouco. Porventura o seu exército vai ser com o meu exército, a tua força vai ser com a minha força. Veja, dois reis, duas pessoas, dois crentes, dois perfis de comportamentos diferentes. Agora o rei Josafá está lá na sua casa, o e-mail acaba de chegar, acabou de chegar a mensagem, e ele lê: de quem que é? Rei Jorão. A mensagem é essa: os moabitas se levantaram contra nós, e o meu exército é muito pouco. A minha pergunta é: você vai ser comigo? A sua força vai ser comigo? Ora, Josafá tinha tudo, mas tinha tudo para dizer: quer saber, negão? Agora é contigo, se vira. Quer saber? Você que não deu bola para mim, você que fechou as portas para mim, você que falou mal, tripudiou, você que injuriou-me, você que caluniou-me, quer saber? Agora vai procurar sua tumba. Ele tinha tudo para, nesse exato momento, se vingar. Dizer como a maioria das pessoas dizem hoje: a roda girou. A roda girou. Quem pisou no meu calo agora vai ter que comer aqui na minha mãozinha. Josafá poderia dizer muito bem como as pessoas dos dias de hoje estão dizendo: me viu na prova e não me ajudou, agora quando me vê na bênção. Josafá tinha tudo para se vingar, mas Josafá, ele era aquele tipo de crente convertido de todo o seu coração. Ele não guardava rancor, mágoa, ele não tinha raiz de amargura, ele não remoía assuntos que já deviam ter sido colocados ou deixados no passado. Porque tem pessoas que é assim, tem pessoas que elas estão em 2017, mas não conseguem deixar de pensar em situações que aconteceram lá em 2010. Tem pessoas que estão aqui em 2017, mas parece que tem um defunto, sabe, atrelado, aliançado, amarrado nos pés, coisas que aconteceram no ano passado. O cara está remoendo ainda, está remoendo. Alguém diz, chega e fala: esquece isso, rapaz. E ele: não vou esquecer, porque Deus vai me trazer aquela pessoa na minha casa, na minha porta, e ele vai comer o pão que o diabo amassou. Pessoas que estão tramando vingança, coisas que já deviam ter ficado lá atrás, sabe, perseguições, palavras mal colocadas, malditas, palavras ou gestos ou comportamentos que nos machucaram. Ora, todos nós já tivemos situações em nossas vidas, situações que nos machucaram, que nos feriram.
Mas não dá para a gente viver isso todo dia. Mais cedo ou mais tarde isso tem que passar. Mais cedo ou mais tarde nós temos que dar o próximo passo. Não adianta ficar sofrendo aquela noite de angústia, de terror, relembrando das palavras, do momento, do gesto. Esses dias, pastor Paulinho, esses dias uma irmã falou assim, eu não consigo nem ouvir a voz daquela irmã da igreja. Eu falei, o que aconteceu? Ela disse, porque tem 2 anos que aquela irmã falou algo de mim para uma outra pessoa, e esta pessoa disse para uma prima minha que chegou até mim essa notícia, e aquilo me trouxe uma angústia, uma perturbação, machucou e arranhou e rasgou a minha alma. 2 anos a pessoa sofrendo por coisas que já deviam ter sido passadas, tantas coisas perdidas, momentos felizes, momentos de alegria, momentos de vitória, de bênção que Deus provocou, que Deus tinha para aquela pessoa e para muitas outras, e as pessoas ficam deixando essas coisas trazer novamente angústia. Mas eu venho em nome de Jesus dizer para os que estão aqui que nós devemos ser como este aqui, Josafá. Apesar de ele também ter sofrido afronta, apesar de ele também ter sofrido palavras que machucam, mas esse camarada me dá um ensinamento aqui tremendo. Parece que até uma terça-feira de ensino, parece que eu vejo Josafá abrindo a Bíblia, olhando para os irmãos no culto de ensino, dizer, irmãos, não vale a pena você guardar mágoa, não vale a pena você odiar, não vale a pena você não liberar perdão. Quer saber? Vale a pena é você abrir o seu coração, deixar o Espírito da graça e da verdade entrar nos cômodos e nos recômodos da nossa alma, trazer luz onde só tem trevas, fazer você voltar a sorrir. Meu Deus do céu, tem coisas boas chegando aí, oh glória a Deus, tem coisas maravilhosas à sua direita, à sua esquerda. Para com esse pessimismo, para de ficar pensando no passado, as coisas que para trás fica, as coisas que para trás fica, tem que ficar lá. Olha para frente, olha para frente, olha para frente, tem coisa boa chegando aí. Josafá manda a resposta dizendo, opa, o meu exército vai ser com o teu exército. E agora eles juntam os exércitos e vão agora contra o rei dos Moabitas. O texto vai dizer que os 2 exércitos se juntam. Os 2 exércitos se juntam. Agora Judá e agora Israel, o norte e sul, estão juntos. A força da igreja, ouça isto, porque esta palavra poderia resumir toda a mensagem. Pega esse negócio. A força da igreja, a força da igreja não está na divisão. A força da igreja está na união. Pouca gente entendeu. A força da igreja não está no departamento de jovens de um lado e no departamento de mulheres do outro, no departamento de varões de um lado, departamento de missões de outro. Não. A força da igreja está quando todos dão as mãos. Aí sim, a glória e a poder de Deus. Aí tem força. Aí o diabo, meu filhinho, ele bate em retirada com os seus demônios e não tem para ele. Quando a igreja se une, se junta, dá as mãos, quando a muralha cai, quando a ponte ela é levantada e os povos se unem. Ei, você pode ser diferente de mim, eu sou diferente de você. Você exerce um cargo, eu exerço outro, mas nós temos algo em comum. O que é, pastor? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. Somos pedras diferentes, não somos tijolos. A construção que Cristo está fazendo é uma construção de pedras, e são pedras diferentes umas das outras. Oxalá se fossem tijolos, mas o edifício que Cristo está edificando é debaixo de pedras, e não existe uma pedra igual a outra.
Não existe uma pedra igual a outra. Tem pedra que é mais pontuda, sim ou não? Tem pedra que é mais pontudinha. Tem pedra que é mais rolos, né, mais redondinha. Tem pedra que é áspera. E Jesus Cristo vai colocando uma pedra em cima da outra, uma diferente da outra, mas tem algo entre elas que é comum a todas, que é o Espírito Santo de Deus, que dá a liga, que nos liga. Ouça isto: a força da sua família está quando vocês dão as mãos, marido, mulher, filhos. A força da noiva está quando ela se posta unida de pé, não tem para ninguém. Aí sim a promessa se cumpre. Qual promessa? A porta, os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas tem que estar unida. Tem que estar unida. Josafá agora se une a Jorão, apesar de ser diferentes, e partem em direção aos moabitas. E o texto vai dizer que passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. A comida acaba, a água se extingue. Os oficiais começam a ficar preocupados. Eles olham para o rosto dos soldados e eles estão meio que abatidos. Tem um que pega o cantil e vai procurar água e não acha. Os soldados agora já se estendem debaixo das árvores. O sol escaldante desidrata os soldados e o exército. Agora uma preocupação: o que fazer? 6 dias de caminhada. No 7º dia, os soldados já estão desmaiando, ficando pelo caminho. Os animais estão se desfalecendo. Aí quem sai da sua tenda? O rei Jorão. Ele abre a sua tenda e observa a cena. Vê soldados debaixo das árvores, outros abanando, outros desmaiando, outros gritando: me dá água! E então, quando ele vê esta cena no deserto, num vale, quando ele vê essa cena, ele se desespera. E então ele diz: certamente foi Deus quem trouxe 3 reis, quem trouxe a nós para esse vale, para nos humilhar. Ouça essas palavras desse homem: foi Deus quem nos trouxe para cá, para nos fazer humilhar. Ele volta para sua tenda. Sai da sua tenda também rei Josafá. Ele vê a mesma coisa que Jorão viu. Ele vê soldados embaixo das árvores, ele vê soldados desmaiando, ele vê animais desfalecendo, ele vê o abatimento do seu exército. Ele vê a mesma coisa, duas pessoas dentro do mesmo ambiente, vendo as mesmas coisas, mas interpretando de forma diferente. Um olhou a cena, um viu o desemprego, um viu a crise, um leu as más notícias, percebeu o ambiente, interpretou e disse: Deus nos trouxe para cá para nos humilhar. Um outro crente viu a mesma crise, as mesmas más notícias, viu o mesmo jornal, a mesma situação. E o que Josafá diz? Porventura Deus não tem um profeta aqui na região a quem nós possamos consultá-lo? Olha a palavra de Josafá. Um diz: Deus nos trouxe para nos humilhar aqui. Esse desemprego é para humilhar os irmãos, é para humilhar minha família, é destruir o meu casamento, acabar com a minha empresa. O outro diz: Deus deve ter um profeta aqui para se revelar para nós.
E pouca gente pegou o negócio. Um diz assim: essa crise é para acabar com a minha vida, acabar com a minha vida financeira. Essa crise é para me humilhar, acabar com o meu ministério. Não tem mais jeito. O outro diz: certamente Deus tem ainda uma boca voluntária nesta terra para anunciar a sua vontade. Deve ter profeta aqui. Josafá estava dizendo aqui: certamente foi Deus quem nos trouxe para esse vale. Foi. Certamente foram as suas mãos quem nos trouxe para cá. Mas se Ele nos trouxe, Ele vai nos dar um escape. Ele tem palavra para nós. Deus tem palavra para nós no vale, no deserto, na aflição, na turbulência, na adversidade. O mar pode estar revolto, mas Ele sempre tem uma palavra de escape para a sua igreja. Esta palavra é para você que está passando dificuldade. Essa palavra é para você que está passando aflição. Ei, ouça! Não se desespere. Deus tem um escape para você. Ih, gente, não pegou o negócio. Eu vou tentar repetir aqui agora. Não se desespere na crise. Não se desespere no mar revolto. Não se desespere no deserto. Não se desespere no vale. Não é porque não tem farinha na panela, não é porque não tem azeite na botija, que Ele vai deixar de falar com o seu povo. Ele é fiel e sempre fala. Essa palavra é para você levantar sua cabeça. É para você parar de ficar olhando para baixo. É para você parar de ficar achando que você é a última, é o coitadinho, é a última pessoa a quem Deus está olhando na terra. Ei, ouça! De vez em quando Deus ainda leva crente para deserto, mas não é para humilhar, nem tampouco para matar, e nem tampouco para falir. Pelo contrário, não conheço um que foi para o deserto e não voltou de lá mais fortalecido, mais robusto, mais cheio, mais vitorioso. Oh, meu Deus do céu! Certamente deve ter um profeta aqui. Alguém chega com um cartãozinho de Eliseu. Eu até imagino a cena. O cara chega com um cartãozinho de Eliseu. Deve ter um profeta aqui. Alguém chega com um cartãozinho de Eliseu, o CD de Eliseu, o crachá. Ó, tá aqui Eliseu. Olha só, tá aqui Eliseu. Eliseu é aquele que está pregando aí, está bombando, está com o seu nome nos outdoors, está com o seu nome estampado nas capas das revistas, está tudo. Ele é o cara do momento, ele é o cara. Ele ainda deitava água nas mãos de Elias. Tem muita experiência, é bom disso, é bom daquilo. Ah, está aqui, ó, está aqui Eliseu.